A inadimplência bateu um novo recorde no país. Em abril, mais de 66 milhões de brasileiros estavam com o nome no vermelho. É o maior número da série histórica da Serasa, que foi iniciada em 2016. Segundo os especialistas, existem 3 motivos para a causa da inadimplência: a alta taxa de juros, inflação e desemprego. A inadimplência, né, ela passa a ser um resultado até trágico de uma combinação de desemprego, de inflação, né, e de taxa de juro alta. Os bancos, né, e as financeiras, né, eles passam a elevar a taxa de juros em período de crise, porque é até um período que as pessoas precisam cada vez mais de dinheiro para cumprir dívidas, cumprir compromissos. Então, enquanto maior a pressão das pessoas por dinheiro, mais caro ele fica. A taxa de juros é aumentada. Quando se cria compromissos que tá empregado ainda, no momento que se desemprega, que fica desempregado, a dívida fica. E com a dificuldade ainda maior de cumprir aquele compromisso de dívida. E ao mesmo tempo a inflação, ela vem corroendo muito o salário, a renda das famílias, a ponto de muitas famílias terem dificuldades cada vez maiores de cumprir compromisso com a renda cada vez mais depreciada. De acordo com a última pesquisa divulgada pela Serasa, desde o início do ano, mais de 2 milhões de brasileiros se tornaram inadimplentes. O aumento da inadimplência em 2022 era uma movimentação esperada, mas existem fatores que podem auxiliar o consumidor nessa situação. O ponto que a gente coloca sempre é de que, mesmo que se tenha renda pouca, né, como a maioria dos brasileiros, a maioria das pessoas, das famílias, é ter prudência, é ter sempre uma lógica de tentar reduzir o máximo o risco de endividamento. Como? A compra, o básico ser prioridade, como a questão de compra de alimentação, itens de vestuário, né, a questão de materiais de limpeza, o item básico da cesta, né, do consumidor ser o ponto central. E tentar, no máximo, viver dentro daquela reta de orçamento que se tem mensalmente. Saber o quanto ganha e até onde você pode ir a partir daquilo que ganha. Com relação ao perfil das dívidas, os segmentos de bancos e cartões possuem 28,1% dos débitos, enquanto contas básicas como água, luz e gás representam 22,9%. O economista explica que, mesmo que existam saídas, os brasileiros estão tentando sobreviver a viver. Numa situação como a gente está, de crise, a grande crise, a grande essência das crises, né, é ficar clara em economia uma coisa: os mais prejudicados, que mais sentem dificuldade em sobrevivência, são os mais pobres, são os mais afetados. E algo que é injusto, né, quem mais ganha com isso são os grandes bancos, né, as grandes financeiras, o mercado financeiro é quem mais ganha na crise.